técnica dentro desse projeto da coelha. E eu vou ensinar pra vocês agora como que faz a cenoura. Então, eu tô deixando tudo pronto para depois a gente só montar, tá bom? Então, essa parte da técnica da cenoura, como eu falei pra vocês, eu quero ver se eu consigo postar mais um projeto essa semana. Também com essa mesma técnica, só que com um molde diferente, para uma decoração mais minimalista, tá bom? Bom, aqui nós temos aquele molde que eu mostrei pra vocês no começo, que eu mostrei, certo? Ele é um molde assim meio irregular mesmo, para dar uma impressão mais natural de uma cenoura, tá? Essa parte do molde, esse molde que eu tô passando, ele na verdade não é para recortar no tecido desse tamanho. A gente só vai recortar o papelão, tá bom? Então a gente vai recortar um papelão, tem que ser um papelão bem firme, grossinho. Aqui o meu é bem grossinho. Se tiver um mais fortinho, pode ser Panamá, pode ser roller, que você tiver assim, mas que ele seja firme, tá bom? Porque depois é o que vai ajudar a segurar a coelha no lugar. Então, caso você tenha um muito fininho, pode cortar dois e colar um sobre o outro também, que funciona da mesma forma. O importante é que ele não seja mole, tá bom? Para ele dar essa firmeza para a coelha. Então, nós vamos cortar ele uma vez no papelão. E aí, nós vamos pegar 2 pedaços de manta. E aqui, como eu disse, esse pedaço de manta, ele tem que ser um pouquinho maior do que o molde. Vou colocar aqui em cima, para vocês poderem ver. Tá vendo? Só para facilitar mais a colagem. Eu tô utilizando 2 aqui, mas vocês podem utilizar só um. Então, não precisa necessariamente ser 2 como tá aqui, tá? É que eu quero ele um pouquinho mais fofo. A primeira eu fiz só com 1. Nesse segundo eu tô colocando 2, justamente para ver qual vai ser o resultado e a diferença, tá? Vai ficar uma cenoura mais fofa, nesse caso. E aí, a gente pode escolher fazer com 1 ou com 2, que da mesma forma dá certinho. Só que existem pessoas que gostam mais gordinho e pessoas que gostam mais discreto. Então, pode variar, tá? E aí, nós vamos precisar de um pedaço de tricoline, para essa parte da cenoura, que seja também maior, tá vendo? Como eu expliquei antes, ó. Pelo menos uns 2 centímetros e 2,5 centímetros mais ou menos na volta toda, tá? Não precisa ficar certinho, pode ficar meio irregular, porque a gente vai fazer um fuxico com ele, então não tem problema se ele não ficar muito bem cortadinho, tá? Bom, pode ser usado feltro para fazer essa parte? Pode, mas aí eu recomendo tome cuidado com a quantidade de manta, porque o feltro ele já tem uma estrutura, então se você colocar muita manta e colocar o feltro ainda por cima, ele vai ficar bem assim, fofo e pode mudar o resultado, né? Então, faça um teste aí com o feltro, ver o que você acha, mas acredito que dê também tão certo quanto, tá bom? Bom, aqui pra gente começar, a gente vai pegar o papelão e nós vamos utilizar a cola quente agora. É o seguinte, ó, eu vou passar cola. Eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui com a cola quente, porque eu tô acostumada com a pistola pequenininha. Cola um pedacinho, passa cola num pedacinho, e aí você vem com a manta. Levanta e passa mais um pouquinho. E vamos mais um pouquinho, tá? Esse aqui é só pra você ter a manta presa no lugar, porque você tenha mais facilidade pra trabalhar, tá? Feito esse aqui, ó, essa colagem, a gente vai vir com a tesoura e nós vamos recortar o excesso. Também não precisa ficar muito perfeito, porque o que vai dar formato depois vai ser o tecido e a costura, tá? E depois a gente vai dar acabamento bonitinho aqui. Então, é só pra tirar o excesso, pra ele também não deformar, tá? Então, quem fosse usar uma camada só, desse jeito já iria partir para parte do fuxico. Mas nós vamos utilizar, nesse caso aqui, 2 camadas. Então, eu vou voltar com a cola. E aí, nessa parte aqui, eu vou deixar a parte da manta fofa para a parte de cima, tá? Porque no meu caso aqui tem uma parte resinada e uma parte fofa. Então, eu vou deixar a parte resinada para baixo e a parte fofa para cima. Vou com a cola novamente, ó. Passo um pouquinho. Levanto. Vamos fazendo aos poucos, porque cola quente, ela esfria. Se ela esfriar, ela não cola mais. Então, a gente vai de pouquinho em pouquinho.
tem muita força na minha mão, então é quando eu vou apertar aqui, às vezes não consigo, não consigo colocar a cola pra fora. Aqui. Certo? Colagem, vamos virar do avesso de novo e vamos retirar o excesso mais uma vez, ó. Quem tiver aquela cola para tecido, como é que é o nome? Reposicionável spray, pode estar utilizando também, sem problema, tá? A cola quente talvez seja que todo mundo tem assim mais fácil. Belezinha? Olha lá, ficou bem grossinho, bem fofo, tá? Próximo passo agora é pegar aquele tecido que a gente cortou, que ele tem 2 centímetros, 2,5 centímetros a mais na volta toda, tá? E nós vamos fazer aqui em volta dele uma costura de alinhavo, tá? Já separei aqui uma agulha com linha 10, dupla, pra gente não ter nenhum risco de arrebentar, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai fazer na borda toda em volta, não precisa nem desenhar. Aqui eu tenho uma ponta aqui, ó, a gente só passa por ela. Então, eu vou dar só um nozinho aqui no início, justamente pra não arrebentar o ponto do tecido, tá? Então, já dei uma laçadinha aqui. E agora nós vamos iniciar. Pode ser o ponto comum? Pode, não precisa nem ser o chuleado, porque a gente vai dar acabamento na parte de trás, tá? Nós vamos esconder tudo isso aqui na parte de trás, então não tem problema de ser o ponto comum. Então, esse é o ponto de alinhavo que a gente vai usar, tá vendo? E faz esse pontinho um pouquinho pra dentro do tecido, não faz muito na beirada, porque senão na hora de puxar, ele arrebenta com os fios do tecido e escapa o ponto, então não faz muito na beiradinha. Pelo menos aí meio centímetro pra dentro, pra te dar segurança. Dessa forma. Bom, terminando de costurar, ele fica dessa forma, ó, com toda a beiradinha, com pontos de alinhavo, tá? A linha deu certinho aqui, como a gente vai puxar, ainda vai sobrar um pouquinho de linha pra gente fazer o remate, tá? Mas sempre corta a linha um pouco a mais, não precisa cortar a linha pequenininha, porque senão você tem dificuldade para dar acabamento. Então, corta uma linha que, pelo menos, ela seja o tamanho da volta do seu projeto. E aí, no final vai sobrar, mas não tem problema, melhor sobrar que faltar, tá bom? Terminado esse aqui, a gente vai fazer assim, ó. Com a parte fofinha, a parte da manta pra baixo, a gente vai encaixar aqui dentro. Só fica atento se o seu tecido tiver, como é que fala? O avesso direito, pra você não acabar colocando ele pro avesso, tá? Vai encaixando. Vai parecer que não vai servir, se você usar 2 mantas, mas vai, tá? Porque nós vamos puxar ele ainda para dar acabamento aqui, ó. E a ideia, na verdade, é que ele fique bem justinho, tá? Nas pontas fica mais, como é que eu posso dizer? Mais franzido? Fica, por causa da curva, tá? Normal. E aqui a lateral, ele praticamente fica reto, ó. Certo? E agora, nesse momento, ele não vai chegar a vestir tudo aqui, ele vai querer escapar pro lado. É por isso que a gente vai dar acabamento na segunda parte. Ó, fica dessa forma. Gordinho, cheio de pelinho. Certo? Aí, eu vou arrematar agora. Segura aqui com as mãos, ó, para o tecido não voltar. Dá um nozinho. Aqui não precisa nada muito especial, não. Deu acabamento. Corta. Nós vamos colocar mais um pouco de linha na agulha. Bom, agora pra gente dar formato na nossa cenoura, nós vamos fazer o seguinte com essa linha nova que a gente colocou, ou com o restante da linha que já estava na costura que vocês estavam fazendo. Nós vamos entrar aqui nesse cantinho, onde tem um acúmulo de tecido aqui. E nós vamos fazer um zigue-zague de fora a fora aqui na cenoura, para que ele vá repuxando esse tecido e vá delineando a nossa cenoura, dando formato de acordo com o molde do papelão que a gente tem, tá? Então, tô aqui. E para fazer esses pontos, a gente vai entrar atrás do ponto que já tem, tá vendo? Ó, utilizando essa linha que tá aqui como uma linha de segurança, porque se a gente entrar só no tecido e puxar, o tecido pode arrebentar. Os fios saem ali e desfia.
Agora, se a gente entrar atrás dessa linha, a gente tem mais segurança, tá? Então, entro atrás aqui. E entro atrás desse de cá, ó. Entro atrás desse aqui, a gente vai dando uma puxadinha, ó, pra achar a linha. Quando a gente puxa, ele vai aproximando e vai dando uma delineada na cenoura. Entro atrás desse aqui. Entro atrás desse aqui de cá também. Entro atrás aqui. Então, é um zigue-zague simples, tá? Ó. O importante é entrar atrás da linha para que não arrebente o trabalho. Não precisa puxar também até, assim, estrangular a coitada da cenoura. É só puxar para que o tecido consiga se aproximar da beirada aqui, ele fazer esse formatinho, tá vendo lá como vai ficando, ó? Vai ficando mais esticadinho o tecido. Então, acho que a minha linha vai acabar antes. Se acabar não tem problema, vou mostrar o que fazer, ó. Porque ela tá acabando, eu coloco o dedinho aqui, ó, pra segurar a linha e arremato aqui. Bom, arrematei aqui, é só recomeçar com a nova linha por trás dos pontos, como a gente já tinha feito antes, ó. Pra arrematar isso aqui depois, pra esconder tudo isso aqui depois e ficar bem bonito, nós vamos utilizar um pedaço de feltro. Então, aqui, ó, já puxei. Nós vamos cortar um pedaço de feltro, um pouquinho menor do que a cenoura, e vamos colar aqui atrás. Depois eu vou explicar também, mostrar essa parte. Tá vendo, ó? Ela ficou bem fofinha, com acabamento. E aí, nós vamos fazer uma decoração nela agora. Bom, agora nós vamos decorar a cenoura com os pontões e nós, que normalmente a gente encontra numa cenoura naturalmente, tá? Então, a gente vai utilizar uma linha, seja da mesma cor que o tecido, que a gente não quer que destaque demais a linha, vão ser mais os nós, tá? E eu tô utilizando uma agulha mais comprida para poder fazer força com mais facilidade, porque se for agulha muito curtinha, às vezes fica ruim de você empurrar contra o papelão. A agulha grande, ela já passa com mais facilidade, tá? Você tem lugar para segurar para fazer força, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Aqui do lado de cá, eu até já tinha feito um ensaiozinho aqui para mostrar para vocês. Aqui do lado de cá a gente vai fazer uns furinhos com a agulha, passar para o outro lado, dar um nó, fazer 2 voltas e assim por diante, dando vários pontões. Vai ficar como se fosse o trabalho que a gente fez no dedinho aqui dela. Então, dá 2 voltas, depois volta para trás, mais ou menos dessa forma, tá? Então, vamos lá. A gente vai entrar. Aqui, essa primeira vez, é importante que você dê uma laçada no próprio ponto que você já tem aqui, no próprio nó. Então, eu vou abrir aqui e passar por dentro da linha. Só pra finalizar, porque senão é perigoso o meu nó ele escapar pelo outro lado, tá? Então, eu vou de novo pelo mesmo furinho. Puxo. Vou de novo. Ó, pra ele ter esse vínculo. Aí, eu posso voltar pelo furo. Certo? Aí, eu vou pro outro lado. Aqui mesmo, ó. Eu não vou arrematar, eu já venho pro outro lado aqui, ó. Eu vou fazer aqui. Atrás é contínuo, ó. Tá? Vou entrar de novo. Tenta utilizar o mesmo furo, pra você não precisar ficar furando várias vezes, né? Deixa ele na mesma direção, pra ficar bonitinho. Aperto. Subo pelo mesmo furo. E volto pelo mesmo furo. Certo? Agora eu vou passar aqui por dentro de umas linhas, porque eu também não quero que fique muita sequência, pra não ficar uma coisa muito certinho. Eu quero que fique meio irregular. Então, passei por dentro de algumas linhas aqui, vou sair um pouquinho mais pra frente. E vou dar um pontão pro outro lado, ó. Entro de novo pelo mesmo furinho.
pouco, claro que é pra dar um pouquinho mais de trabalho. E essa linha não vai ser suficiente pra fazer tudo, então daqui a pouco a gente arremata e faz de novo. Aqui entro de novo, ó. Vou outra vez. E vinco. E volto pelo mesmo furinho. Tá? Aí ele fica bem vincado. Agora, eu vou fazer um furinho aqui pra frente, mas eu vou dar só o nó, porque eu quero que fique uma espécie daquele furinho que aparece na cenoura. Então, eu sair aqui, vou entrar um pouquinho do lado, vou voltar pelo mesmo buraquinho. Olha lá, ó. Vou de novo. Não precisa acertar o mesmo furinho do tecido, justamente pra gente poder fazer essa volta e ele puxar. Se você ficar entrando e saindo no mesmo furinho do tecido, pode ser que o ponto não funcione. Olha lá, fica um nó, tá vendo? Eu vou arrematar aqui por trás pra gente fazer mais uns 3 pontos na parte de cima e aí tá ótimo, tá? Então, são os detalhes no trabalho que tornam, na verdade, ele mais especial. Aqui agora eu vou fazer um pontão desse lado, depois mais um de cá. Vou ver se tem uma necessidade de um terceiro, tá? Então, vou dar uma laçada aqui primeiro. Vamos dar no tecido, fica mais fácil. Justamente para poder segurar minha linha, porque senão ela atravessa direto pro outro lado. Aí eu vou dar um furo aqui. Vou de novo. E a gente vem mais uma vez pelo furo, puxa e volta pelo mesmo buraquinho. É meio que essa sequência, tá? Então, fica sendo 2 voltas, na terceira você volta pelo mesmo buraquinho, tá? Vou pular aqui umas linhas e vou fazer um desse lado de cá, ó. Acho que eu vou fazer só 2 para não ficar também muito cheio de informação. Puxa e volta pelo mesmo lugar. Tô ruim de mira para acertar o mesmo buraquinho. Aqui. Veio e dá um puxão, que é para poder vincar. E vamos arrematar aqui. Bom, onde que entra o lápis aqui nesse momento? Nós vamos usar ele para destacar esses pontos, escurecendo ele em volta. Então, a gente vem com ele aqui, ó, escurece o furinho aqui. Não faça riscos muito, como posso dizer, muito certinhos, tá? Trabalha bem com leveza, assim. E aí, risca em volta da linha, dessa forma. Primeiro no furinho. E aí, risca em volta da linha. Acho que fica um pouquinho difícil de ver. Mas aqui pra mim tem um sombreadinho. E é bem discreto, na verdade, então não precisa se preocupar dele ficar forte demais. Faz um pouquinho, trabalha com lápis meio de leve, não fica forçando como se estivesse escrevendo no papel. É trabalhar com ele meio devagar, assim, meio leve, porque aí ele vai soltando o grafite sem fazer um risco, tá bom? Vai ficando meio sombreado. Bom, o que nós vamos fazer em seguida? Nós vamos tampar a parte de trás da cenoura. Pode ser um laranja, pode ser um verde, o que vocês tiverem, porque na verdade ele fica escondidinho. Pode ser também claro, que nem da própria coelhinha, um bege também, não tem problema nenhum, tá? Como nós vamos cortar isso? Vamos utilizar um molde. Como eu tô usando cor escura, então eu vou utilizar um giz. Se eu encontrar ele. Tem coisa em tudo quanto é lugar. Bom, a gente vai usar um giz, porque o meu tecido é escuro.
Se vocês estiverem utilizando, claro, pode usar a caneta que é para ferro, ou a caneta mesmo esferográfica, vocês vão entender por que não precisa se preocupar com o risco, ó. Nós precisamos que seja um pouquinho menor do que a cenoura. Então, eu vou cortar um pouquinho para dentro dessa marcação, tá? Então, mesmo que você use a caneta esferográfica, não vai aparecer. Deixa eu separar ele aqui da parte maior, para ficar mais fácil. Aí, você vai entrar aqui, ó, por dentro do risco, ó. E vai cortar um pouquinho para dentro, uns milímetros para dentro só. Porque se você cortar na beiradinha acompanhando o risco, ele vai ficar maior do que a cenoura, ou praticamente no tamanho da cenoura. E aí ele não vai ficar escondidinho atrás. Um pouquinho pra dentro. Deixa eu mostrar o que significa isso. Quando você vira a sua cenoura, você precisa que tampe essa parte, mas você não quer que ela apareça na borda. Então, um pouquinho menor é suficiente para tampar. Tá vendo? Sem aparecer do outro lado. Então, do outro lado, quem olha não vê esse feltro. Se você cortasse do mesmo tamanho, a beiradinha dele ia acompanhar aqui e ia ficar aparecendo. Então, a gente quer um pouquinho mais discreto. Inclusive, vou tirar um pouquinho mais nessa pontinha aqui. Tá? Então, corta ele um pouquinho menor que o molde. E ele vai ser colado aqui daqui a pouquinho. A gente reserva porque nós vamos fazer a folhagem da cenoura. Eu vou fazer 4 folhagens mesmo, vou explicar pra vocês, tá? Então, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou mostrar como que faz isso. Então, vocês vão pegar uma daquelas tiras, que tem 4 por mais ou menos 30 centímetros, e vão pegar um arame, que ele tenha mais ou menos uns 20, 22 centímetros, tá? Se você for enrolar, então você corta o dobro, dobra e enrola. Mas ele tem que ficar mais ou menos com uns 20, 22 centímetros, tá? Aí nós vamos precisar da cola quente de novo. Bom, como que a gente faz isso? A primeira coisa que vocês vão fazer para poder preparar ele é fazer cortes paralelos ao longo dele, como se ele fosse um pente, tá? Então, você vem aqui, ó, com uma tesoura que tem um corte bom de ponta, ó. Vai fazendo cortezinhos. Pode ser irregular, não precisa medir. Eles têm que ter entre eles ali mais ou menos uns meio centímetro, mas não precisa se preocupar se tiver mais ou menos, porque a ideia é que ele fique bem irregular. Como ele vai formar a folha da cenoura, então ele fica ali meio bagunçadinho, não tem problema, tá? Não se preocupe em fazer um negócio muito perfeito, de um corte muito certinho. Fica dessa forma. Vendo? Aqui, ó. Uma parte sem cortar, então a gente, cada corte, ele vai ficar sobrando aqui mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros na ponta. Você não vai cortar de fora a fora, tá? Dessa forma aqui. Nós vamos pegar o arame. E aqui no comecinho dele vai ser assim, ó. Passa a cola um pouquinho, uns 2, 3 centímetros. E nós vamos enrolar ele aqui, formando tipo um rocambolezinho no começo, ó. Bem apertadinho. Aí nós vamos trabalhar de pouquinho em pouquinho, porque a cola pode secar. Então, a gente coloca a cola em mais ou menos 5 centímetros e vai fazer um espiral em volta do arame, ó. Assim. Vai apertando, não se preocupa de ficar assim perfeito, porque o bagunçadinho ele levanta os pelinhos, ó. Dessa forma. Venho com a cola. Mais ou menos 5 centímetros. E vou enrolar. Esse tipo de técnica aqui de trabalho, vamos dizer assim, dessa produção dessa folhagem, ela pode ser usada também no Natal. Vocês podem estar utilizando esses aqui como se fossem galinhos da árvore de Natal, sabe?
como se fosse um chumacinho de pinheiro. Um chumacinho de pinheiro, me estranho. A folhagem do pinheiro mesmo, né? Porque ele fica todo arrepiadinho assim. E nessa cor não aparenta tanto, mas na outra cor que eu utilizei, o verde bandeira, ele fica bem parecido. E fica sendo uma técnica para vocês utilizarem em outras peças também, tá? Pode fazer menorzinho. Vou terminar com esse aqui e vou falar um pouquinho sobre essa dobra do arame, que vocês não irão cortar, tá? Deixa essa sobrinha que ela é importante. Se for necessário, a gente corta, mas só um pouquinho. Na verdade, tem que sobrar uma ponta aqui, tá? Tá chegando no finalzinho. De cola e arremata. Então, ele fica esse chumacinho dessa forma. Vocês vão fazer aqui mais ou menos uns 3 ou 4 dessa forma aqui, tá vendo? E ele pode mudar de tamanho um pouquinho, de acordo com o jeito que você enrola. Se você enrolar mais apertadinho, ele vai ficar menor. Se você enrolar ele mais aberto, ele vai ficar um pouco maior, como tem aqui, ó. 2 tiras do mesmo tamanho, deu um pouquinho de diferença. Mas também não tem problema, tá? Pra essa cenoura eu fiz 4, pra outra eu tinha feito 5, se eu não me engano, foi 5. E aí, porque ela é um pouquinho menor, né? Eu vou colocar um pouco de cola aqui. Dessa maneira, e a gente vai colocar os cabinhos das folhagens aqui, ó. De uma maneira que a própria folhagem fique pra fora da cenoura. Vou puxar essa mais pra cima, pra ficar separada também. Dessa maneira, tá vendo? Então, aqui, ó, elas ficam coladas aqui dentro e elas ficam pra fora dos limites da cenoura, tá? Vamos esperar um pouquinho, colar. A gente pode vir por cima, passar mais um pouquinho de cola, por segurança. Parece meio bagunçado, mas vai sumir, isso que é importante. Espera um pouquinho, secar. Depois, por conta do arame, a gente consegue bagunçar essas folhagens para elas não ficarem muito certinhas assim. Mas isso só depois que secar aqui atrás, tá? E vamos aproveitar que a gente tá lidando com a cola quente e já vamos colar também a capinha para acabamento. Então, a gente vem aqui em cima aos poucos, tá? Aqui a gente vai colocar um pouquinho mais de cola. E vai colar essa parte aqui em cima. Espera secar um pouquinho. E vamos fazer essa colagem aos poucos. E chegando nessa pontinha, a gente passa aqui por cima. E aperta, depois de ver que a cola tá no lugarzinho certo, aí você vem e aperta. Pra entrar nos vãozinhos do tecido e o feltro ficar bem coladinho. Certo? Olha que linda que ficou a cenoura. Ai. E aqui, pra completar a cenoura, nós vamos fazer o laço em palha da costa. Como que eu faço esse laço? Eu retiro um fio, pelo menos mais um fio aqui. Então, eles são bem longos, tá vendo, ó? Normalmente vem assim, às vezes a palha da costa vem mais acertadinha, mais aberta, mas aqui no meu caso ela tá meio enroladinha. Também não tem problema, tá? Então, eu pego esse fio grandão. Aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu acho que isso, como eles são bem grandes, então 2 fios eu acho mais o suficiente. Vamos colocar mais um aqui, vai. Vai ficar mais cheio. E aí, eu já tiro esse excesso daqui de palha. Então, eu peguei os 3 fios e coloquei eles juntos. Eu vou deixar sobrando um rabinho aqui, que vai ser a perna do meu laço. E a partir daqui, ó, eu vou começar a fazer como se fosse um arco, tá vendo? Então, eu dei uma enrolada nela mesmo. Aqui tem mais ou menos uns
12 centímetros aqui, por aí. 12, quase 15, tá? E vou enrolar em volta desse mesmo laço. Deixa eu tirar a cenourinha um pouquinho de aqui, ó. Assim. Estão vendo? E aí sobrou uma perna aqui, ó. Eu gosto bem comprido, mas se você não gostar, não tem problema. Então, ficou como se fosse um caracol, um espiral, sobrou uma ponta de cá e uma ponta de cá. Eu vou pegar bem no meio dela aqui, ó, e juntar. Certo? Então, a gente já tem aqui um laço meio que já se formando. Aí, eu pego uma outra pontinha, se necessário você pode cortar, porque senão vai ficar, às vezes, muito longo. Pega uma outra pontinha. E nós vamos enrolar nesse meio dela aqui pra formar o nozinho do laço. Viro nas costas, vou dar um nó. Não aperta não aperta o nó com muita força, porque a palha da costa arrebenta. Então, faz um nozinho bem delicado e pode jogar essas duas perninhas que sobraram, cada uma por um lado. E aí dá uma bagunçadinha aqui. E aí você tem um laço de palha da costa, um laço artificial, porque você não deu realmente um laço, você fez um arco e formou o laço com a palhinha no meio, tá? Nós vamos pegar a cenoura e nós vamos colar esse laço bem aqui, ó, no meinho dela, pra ficar mais charmosa. Porque a gente gosta disso mesmo, né? Muito luxo, muito charme. Passar um pouquinho aqui. Cuidado para apertar o lado de lá, para você não se queimar. Segura um pouquinho e prontinho, olha só. Só essa cenoura já dava um artesanato incrível para você pendurar na sua porta. De repente você pode fazer ela em tamanho maior e pendurar ela na porta, assim. De repente comprar um letreirinho de MDF e escrever aqui Feliz Páscoa. Já dá um enfeite incrível para vocês. Aqui a gente guarda um pouquinho aqui a barriguinha e nós vamos falar aqui das mãozinhas, tá bom? Nós vamos fazer aqueles dedinhos marcados, para poder, como se fosse a separação dos dedos. E para isso a gente também utiliza o sombreado do lápis, tá? Então vamos lá, ó. Pego linha 10, dou um nozinho na ponta. Vou pela parte de trás, onde a gente tem aqui o fechamento. Vou entrar aqui com a minha agulha na parte de trás. E vou sair aqui mais ou menos no meio da mãozinha, tá vendo? Na linha do meio. Na direção da dobrinha e no meio do pezinho, tá? Se você tiver dúvida, você pode fazer assim também pra saber, ó. Coloca um dedo no centro, faz uma marcação de um lado e uma marcação do outro no centro do dedo, tá? Ó, centro, ponho, vou tirar a agulha. Ponho um dedo, marco do lado de cá, marco do lado de cá. E eu tenho a posição onde eu tenho que sair com a agulha, tá? Entro por trás, vou aqui, ó, na marcação. Passo a linha por cima e vou por trás de novo nessa marcação novamente, ó. Que a gente já tem a primeira laçada. Se a gente puxar, ele já vinca. Mas eu vou fazer isso novamente. Então, eu vou por trás, opa, aqui, entro de novo, saio no mesmo lugar. Não tô me preocupando com a parte de trás do nó, porque a gente vai colar, tá bom? Entro aqui, volto por aqui agora, ó. E saio na parte de trás, que aí eu já travei a minha costura. Agora, eu vou pro outro ponto, do outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó. Uma vez. Mais uma vez. Vamos dar uma puxadinha. Mais uma vez aqui, ó. Puxei. Agora, eu volto aqui por aqui mesmo, ó. E vou sair do outro lado. E aqui do outro lado, a gente vai dar um nozinho. Vocês vão fazer isso nas duas mãozinhas. Vou cortar deixando uma sobrinha. Vou fazer isso nas duas mãozinhas, tá? Então, separo o centro. Coloco o dedo, uma marcação de um lado e uma marcação do outro. E aí, vou fazer a mesma costura. Depois que fizer essa costura, a gente vai vir aqui com o lápis. E bem onde o pontinho fica fixo, a gente vai fazer uma marcação com o lápis. E vai vir fazendo isso aqui, ó. Levemente, tá?
Não faz muito forte pra não ficar muito brincado. E aí, com aquela parte mais arredondadinha do lápis, a gente vai dar uma sombreadinha, ó. Bem de leve. Pra ele ficar como se fosse uma sombra mesmo, ó. Quiser vir aqui pra cá, dar mais uma brincadinha aqui, tá bom? E pode sombrear um pouquinho. Ah, mas isso aqui faz diferença? Parece que não, mas faz uma enorme diferença. É o que vai diferenciar o seu trabalho de qualquer outro, tá? Então, sombreei aqui da maneira como eu quero, reservou, tá bom? Então, nós estamos fazendo várias partes e reservando, porque na hora da montagem tudo isso vai fazer sentido. Repete esse espaço na segunda mãozinha e vamos reservar.